Bom, o Brasil é o país das novelas, não é? Acho que depois do México aí, o Brasil é o que mais produz novelas. E aí nós, pegando esse gancho, né, estamos querendo fazer todas as noites, né, um episódio dessa novela, né, da nossa vida, da nossa história. E hoje nós pensamos de contar um pouquinho a vocês a respeito daquilo que foi o nosso namoro. Por que nós estamos passando isso para vocês? Primeiro, para nos conhecer melhor. Né? Às vezes nós passamos tanto tempo junto, mas conhecemos muito pouco, né, da nossa história. Aí isso é bom para que nós possamos nos conhecer melhor. E dois, também porque acredito que na nossa história tem alguns princípios, né, dos quais a gente possa aprender alguma coisa. E hoje nós vamos falar de namoro. Né? Eu e a Teresa namoramos há muito tempo. Namoramos ainda, né? A gente pode dizer que ainda a gente namora. Eu tinha tirado a fralda há poucos anos quando comecei a namorar. Né? Eu comecei a namorar com essa moça aqui que eu tinha 14 anos de idade e eu ia fazer 14, né? Eu tinha 13 anos e alguns meses. E você quantos tinha? 12 anos. 12 anos, né? Eu cresci essa menina aí. Eu vi ela também tirar a fralda, né? Mas é legal, né? Saber que uma história de amor pode ser duradoura. E além da gente namorar muito cedo, acho algo de peculiar na nossa história também. Quantos namorados você teve? Um. Ele teve um namorado só, né? Eu tive uma só namorada. Ou seja, ela foi a minha namorada, né? Desde sempre, para sempre. E quem que foi pro seu namorado? Quem que foi? Ele foi o meu desde sempre. Para sempre, se Deus quiser. Então tá bom. Mas como diz o Cláudio Duarte, até que morte nos separe. Né? Depois, cada um está livre. Mas nessa noite nós gostaríamos, né, de contar um pouquinho a vocês como foi isso, porque também é importante dizer nessa noite que apesar de termos tido muitos anos de namoro, o nosso namoro foi um namoro santo. Né? Esse é um pouquinho o centro do nosso testemunho nessa noite, porque nós não queremos só contar uma história. Nós queremos basear a nossa história naquela que é a vontade de Deus. Sabe, a Bíblia não faz distinção de aquilo que nós crentes chamamos de pecado. Né? A Bíblia diz que tem coisas erradas. E coisa errada é o que vai contrária à palavra de Deus. E coisas são boas, parecem boas. Por exemplo, dois namorados ficar juntos, parece que não tem nada a ver. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Quando duas pessoas começam o namoro, infelizmente, aliás, a coisa triste, né, amor, é que hoje até não se espera a época do namoro, né, para ficar junto. Muita gente nem namora, vai ficando, né? Aí entrou essa mentalidade, né, no povo aí que precisa experimentar, que precisa testar, e aí vão ficando com um, vão ficando com o outro, e se perde um pouquinho aquela que é a sacralidade do namoro e do casamento. A Bíblia, entre tantos pecados, ela comenta de um que chama fornicação. E a fornicação é o sexo, o ato sexual fora do casamento, né? Ou antes do casamento, quando as duas pessoas ainda não têm um vínculo, uma aliança com Deus, né, e com os homens. Todo tipo de ato sexual fora dessa aliança aí é pecado, né? Dessa aliança aqui, tá vendo? Você que está no Instagram, todo tipo de ato sexual que não está aqui dentro, se faz muita campanha, não é, sobre qual é o sexo seguro. Aí se fala de várias maneiras de fazer para não correr nenhum risco,
Mas na verdade o único sexo seguro é aquele feito dentro do casamento. Dentro do casamento, a única coisa que vale é a mutualidade, né, e a concordância. O resto tudo é seguro, né? Você pode brincar à vontade, estando naquilo que é mútuo e vocês concordam, né, com aquilo que vocês falam. Mas eu era uma criança muito tímida. Na verdade, eu ainda sou tímido, né? Aí nós morávamos na mesma cidade, ontem falamos um pouquinho do nosso testemunho, né? E quando criança, havia um movimento muito forte na Itália, que juntava todos os meninos, adolescentes e pré de toda a Itália e fazia um acampamento numa cidade longe, né? E a nossa igreja ia também participar desses acampamentos, né? Aí juntava, ontem eu falei com vocês, né, que nós tínhamos uma turma grande de adolescentes, éramos 50, 60, né, adolescentes, só da nossa igreja, não era isso mais ou menos? Uhum. E nós íamos nesse acampamento, né? E nesse acampamento aconteceu várias coisas legais da nossa vida, né? Uma nós vamos contar amanhã talvez, né, quando vamos falar de missão, como Deus colocou o desejo, né, no nosso coração de missão. Podemos falar isso amanhã? Na verdade não fui aonde Deus colocou o desejo, fui chamado. O chamado. O desejo já estava lá. O desejo, já vamos falar depois também como foi isso, né, como Deus nos chamou para a missão. Mas Deus nos deu o lugar, o Brasil, né? Nós estamos aqui no Brasil hoje porque nesse mesmo acampamento no qual nós começamos a namorar, você imagina só, a gente morava, né, praticamente um do lado do outro, né, a poucos quilômetros de distância, né, mas nós começamos a namorar nesse acampamento que na nossa cidade dá uns 300 quilômetros, mais ou menos, 350 quilômetros, lá na Puglia, fica bem lá no calcanhar da bota, né, para você ter uma ideia, onde nós começamos a namorar. Aí eu, muito bobo, né, muito ingênuo, a menina que era pra frente, né? Eu era bem bobão, né? Aí, acho que eu perguntei para uma sua amiga, né? Mandei falar para amiga sua. Você não lembra, não? Gente, hoje eu vou dormir no sofá, eu acho. Né? Esse negócio de detalhe para homem é difícil, né? Mulher lembra todos os detalhes. Homem é mais complicado, né? Lembrar dos detalhes. Ainda bem que a gente comprou um sofá bem confortável aí, para eu dormir. Que bom, né? Hoje à noite. Bom, mas aí eu gostava dela, né? Aí eu mandei uma amiga da gente, né, uma amiga em comum, perguntar para ela, né, se ela queria namorar comigo, né? Olha a ousadia do rapazinho, né? Se ela queria namorar comigo. E aí ela já estava findando o dia, né? Quando eu perguntei para ela. Gente, é engraçado que algumas coisas ficam, né, na mente da gente, algumas imagens, né? Eu lembro que a gente morava nesse acampamento, né? Dormia todos os homens numa tenda, era uma tenda enorme. Aí juntava vários meninos, né, da Itália inteira. Aí tinha uma tenda só e tinha lá uns 100 meninos homens, né, dormindo debaixo da tenda. E as mulheres dormiam num prédio, né, num predinho de 2 andares, se não me engano. E ela estava no andar de cima, né? Eu lembro que aquela manhã, aliás, ela queria ser durona no começo, né? Falou que não queria, etc, etc. E agora você vê o resultado, né? Mas eu lembro que aquela manhã, né, que seguiu aquela proposta de namoro, né? Eu acordei bem cedinho, fui lá na calçada, debaixo da janela. Naquela época eu tinha ainda muito cabelo, gente, né? E aí eu olhava lá da janela, esperava quando que a moça sai, né? Tomara que ela saia rápido para me dar uma resposta. Mas na verdade não fui lá a resposta, né? Na verdade lá começamos a conversar. E quando nós voltamos do acampamento, né, a gente foi numa pizzaria depois do acampamento, né, aquele momento de todo mundo junto. E aí ela escreveu num guardanapo, né, de papel. Ela escreveu: a Teresa gosta de coisa de criança, muitos pontinhos, né? E aí eu tive que completar essa frase, né? E assim começou a nossa história, né? Lá nesse acampamento foi
a primeira vez, né, que nós tivemos esse contato mais próximo de carinho, né, apesar da gente já estar junto na igreja há algum tempo. Mas algo de muito importante que eu gostaria de conversar com vocês, nós começamos essa amizade, vamos falar assim, que não era um namoro, né, éramos criança. Nós começamos essa amizade. Para você ter uma ideia, o primeiro beijo foi depois de muito tempo, né, muitos anos, né, foi o primeiro beijo. Mas isso foi em junho, né? Você lembra do dia? 12 de julho de 93. Aí, tá vendo? Senão ela ia dormir no sofá hoje. E eu ia trocar o sofá com ela, se ela não lembrava essa data. 12 de junho de 93. Julho. Né? E em setembro eu viajei para Bérgamo. Ou seja, olha só como que, né? A gente começou essa amizade e esse namoro e nós nos separamos 800 quilômetros de distância. E a gente se via 2 vezes por ano. Sabe aonde? Fora da igreja, 5 minutos. Depois do culto, né, aquele tempo de lazer fora da igreja, lá era o nosso encontro, né, os primeiros anos. Mas o que eu queria falar com vocês? Que durante esse acampamento, Deus falou algo através de um dos monitores, né, de um dos tios do acampamento. E ele fez uma ministração para adolescentes, voltadas para adolescentes. E ele fez um apelo. E o apelo que ele fez era um apelo muito sério, apesar de ser por adolescentes. O apelo era: quem aqui neste momento se compromete a viver em santidade, ou seja, sem sexo, para a gente se entender, até o dia do casamento. E nesse dia, né, em julho de 93, nós nos comprometemos a ter essa aliança com Deus. Foi um compromisso muito sério, apesar da nossa jovem idade. Por isso que eu acredito que jovem pode também escolher certo, né? E depois desse pacto, nós viemos a ter o nosso relacionamento completo, né? Vamos falar assim, somente no dia 4 de maio de 2002, né? É muito tempo, né? De 93 a 2002, tem alguém bom de matemática aí? Tem? São muitos anos, né, que nós esperamos no Senhor e nos guardamos. Tivemos momentos difíceis? Claro que tivemos. Tivemos momentos nos quais precisou de água para apagar o fogo? Muitos, né? Muitos que tivemos que correr, porque não era fácil. Você era fácil? Olha só, ela fala que para ele era fácil, para mim não era não, né? Aí teve dia que eu tive que correr, teve dias, né, que nós tivemos que chamar a atenção, né? Ela teve que me chamar a atenção, né? Falei, opa, calma aí. Mas aí nós começamos esse namoro, e esse namoro foi assim, por carta e por telefone durante... Ela vai só atender o telefone, a porta aqui, por carta e telefone há algum tempo. Mas é igual eu falei ontem, apesar de viver na igreja, eu ainda não tinha entregue a minha vida para Jesus. A Teresa não, ela sempre teve, né, esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. E quando eu completei 18 anos, um pouco antes de chegar aos 8 anos, eu, igual eu falei ontem, escolhi abrir mão da igreja, né? Escolhi viver a minha vida no mundo, abrir mão de muita coisa, inclusive, né, eu falei com a Teresa que eu não queria mais continuar esse namoro, né? Eu não queria mais continuar junto, porque eu queria viver as minhas experiências. E esse tempo, mesmo se dolorido, né, principalmente para ela,
porque depois ela vai contar um pouquinho como ela viveu esse tempo, que às vezes pode servir para alguém. Me serviu para viver as minhas experiências, para não me apoiar, né, sobre a oração dela, sobre o freio dela, e para cair a minha ficha, para eu aceitar Jesus, para eu viver uma vida com Deus. E aí depois que eu me converti, as coisas começaram a mudar. Mas antes de contar, né, o que aconteceu depois da conversão e como nós voltamos juntos, eu vou passar a bola para ela, né, porque talvez ela vai contar a vocês um pouquinho qual foi a experiência dela, né, durante esse tempo que nós estivemos juntos. Então, para mim a nossa história é um romance. Eu vivi ela igual um romance mesmo, né? Deus nos deu o privilégio, né, de viver ela dessa forma. E igual ele disse, né, nós tomamos um compromisso, né, de se guardar um com o outro até o dia do casamento e na realidade não era um verdadeiro namoro no sentido que a gente não tinha contato físico, né, nesses termos, porque a gente morava muito longe, a gente se encontrava só 2 vezes por ano, na frente de todo mundo, fora da igreja. Não existia WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada de tudo isso, né? A gente se falava assim todos os dias. O José ligava com o cartão de orelhão e quando tinha acabado o crédito do cartão, acabava a nossa conversa, né? E o nosso relacionamento foi construído dessa forma, né? Por 9 anos. E quando eu já tinha recebido Jesus como meu pessoal salvador, à idade de 13 anos, o José era filho de crente, né? Era criado na igreja, mas não tinha feito ainda uma experiência verdadeira com Deus. E eu sempre sacudia ele na parte espiritual, e todas as escolhas que ele precisava tomar, ele pedia que eu orasse, que eu ajudasse ele para entender a vontade de Deus, porque ele não achava necessário, na verdade, pedir isso, né, para Deus, mas eu influenciava muito ele nesse sentido, né? E eu creio que chegou um momento onde Deus permitiu a gente se separar, porque ele precisava encontrar uma identidade espiritual, né? E nessa fase onde ele escolheu de viver sozinho, né, entre aspas, sem mais a minha companhia, ele encontrou Jesus de verdade. Ele precisava encontrar Jesus de verdade, ele precisava se entregar, né, e entender que ele dependia também de Deus. Então, como foi para mim essa fase? Essa fase da minha vida foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu amava já ele, na verdade, né? Escutou, né? Tá gravado. Já eram 5 anos, né? Que a gente se relacionava, né? Mesmo à distância, mas, né? A gente se guardava, né? E para mim era um compromisso sério, só o fato de saber que ele era parte da minha vida e eu da vida dele. E na verdade a gente começou, como dizer, não concordar sobre algumas posturas, porque ele tinha sentimento de um menino que não tinha Deus, né? E eu queria Deus, mas acima de todas as coisas. Então, por isso que a palavra de Deus diz, né? É muito forte ouvir isso, que a luz não há comunhão com as trevas. Mas eu já tinha Jesus, eu já tinha a luz na minha vida. E ele sabia que aquilo era o caminho, mas não tinha feito essa experiência pessoal. Então ele tinha vontade de experimentar, tinha desejos, e eu não concordava. Então ele precisou desse tempo, né? Desse tempo a só. Mas Deus já tinha falado para mim. Ele já tinha me prometido que ele ia ser o meu noivo.
Só que depois de um tempo, eu tomei uma escolha. Eu sou a promessa, gente. Eu falei para Deus que eu não queria mais ele, porque eu passei por uma depressão muito profunda. Eu abandonei os meus estudos, eu fiquei 4 meses de cama mesmo. Eu não tomava mais banho, não comia, perdi muito peso, entrei numa depressão muito forte. Os meus pais ficaram muito abalados com isso, mas eu também tive que aprender. Nessa situação, Deus me ensinou que eu não precisava de depender de homem nenhum, de sentimento nenhum. Que a minha dependência devia ser só exclusivamente do meu Deus. E isso aí eu adoeci, né, na minha alma e fiquei muito mal. Foram 4 meses muito fortes. Depois desse tempo eu tive a coragem de levantar. Através de um convite para um congresso que tivemos lá na Itália, eu fui a esse congresso junto com a turma dos jovens da nossa igreja e Deus tratou diretamente comigo. E Ele me curou, eu posso dizer que Ele me curou, porque de um momento para o outro, toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, fui tirada completamente. Eu não sentia nenhum sentimento ruim para ele, mesmo assim, mas eu não sentia mais aquela dor. E não sentia mais aquela paixão, aquela falta. Deus preencheu tudo na minha vida. E ainda teve mais um tempo, né? Nós ficamos 2 anos longe, né? E 1 ano e 9 meses. Eu orava muito para ele, eu orava muito para a vida dele, como amigo, a gente era muito amigo, sabe? Tanto que muitas vozes se levantaram ao redor sobre ele, sobre mim, mas o povo nem imaginava que de vez em quando a gente conversava, a gente falava, fazia uns telefonemas e compartilhava a nossa vida. Depois que Deus me curou, eu tive essa coragem, né, de ser simplesmente uma amiga para ele. Então, para não entrar em muitos detalhes, né? Gente, ela tinha segundas intenções nessa amizade, viu? Eu acho. Não é verdade. Eu sabia tudo o que acontecia com ele, porque a gente conversava, ele me contava, né? Mas você me deixa parar nos pensamentos, depois eu tenho problema para voltar. No mês de julho 99, eu estava num acampamento novamente de jovem, mas dessa vez eu fui professora de adolescente, eu participei do acampamento dos jovens, eu trabalhei no acampamento de criança, e eu fiquei quase um mês no mesmo lugar, com turmas diferentes. E estava muito cansada, e eu lembro que um final de tarde eu senti vontade de ligar para ele. Igual ele falou, tem umas cenas que a gente não apaga mais. E eu estava nessa tarde, bem na frente daquele passeio onde ele me pediu em namoro, no 1993. Tinham se passado 6 anos e me deu essa vontade. Eu liguei para ele, eu não tinha mais sentimento de namorada para ele, eu estava começando a gostar de outra pessoa nesse período. E contando, ele me perguntou se eu iria ao acampamento da igreja dele, que era no norte da Itália, que ia acontecer na outra semana. Eu falei para ele que eu estava muito cansada, que eu ia tirar essa semana para descansar, que os meus pais iriam para lá, que eu já tinha passado por 3 acampamentos naquele mês. E a gente combinou de se encontrar na inauguração do local de culto lá na nossa igreja, mas ele não morava mais lá do sul da Itália.
E antes de terminar o telefonema, ele falou para mim que ele tinha sonhado comigo e que a gente estava sentado em cima de umas pedras na frente de um riacho, conversando sobre a nossa vida, que a gente tinha voltado junto. E eu lembro que eu sorri muito, eu ri para ele, eu falei, nossa, esse é um sonho mesmo. É o sonho dela. Nessa época eu não tinha mais isso. Gente, não acredita nessa parte não. Depois a gente... Mas o que aconteceu? Na última semana desse acampamento, Deus tinha falado muito comigo sobre obediência. E eu voltando para casa, a primeira coisa que aconteceu foi a minha mãe me falar, eu voltei um sábado à tarde, e ela falou para nós vamos viajar amanhã cedinho pro norte da Itália, que a gente vai para um acampamento lá na igreja do pastor Tino. E eu falei, eu não vou, mãe. Eu não Deixa eu vou. só abrir um parênteses aqui, né, sobre esse negócio, né, do sonho que você falou, porque é importante dizer isso, como Deus fala aos nossos corações, né, o sonho que ela fez, que eu fiz, que era o sonho dela, né, eu sonhei o sonho dela, né, eu sonhei dormindo, ela sonhava acordada, mas uma noite, né, depois da minha conversão, eu pedi para Deus, né, eu estava na cama, eu lembro, eu pedi, Deus, se o Senhor quiser, eu estou pronto para namorar, né. Aí essa aqui foi a minha oração, uma oração simples. Eu não tinha nenhuma pessoa que eu gostava ou que eu estava orando, nada, eu só pedi para Deus, né? Eu tinha me convertido, aquela era a diferença, né, com antigamente. Agora tudo que, igual nós vamos contar para vocês nos próximos episódios aí da nossa novela, tudo que nós temos feito na vida sempre, temos pedido para Deus, não é verdade? Qualquer decisão nós temos tomado, da mais simples ou a mais complexa, nós temos tomado esse costume, né, de perguntar para Deus, Senhor, o que você acha? Né, porque nós queremos fazer, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Aí eu não tinha nenhuma pessoa em mente, mas uma noite eu orei, falei, Senhor, eu acho que estou pronto para namorar. Né, já era mais de um ano, né, que a gente tinha... na verdade, nós nos deixamos em dezembro, né? E eu fiz essa oração lá para junho do outro ano, né? Ou seja, passou um ano e meio que nós já não estávamos juntos, né? Eu fiz essa oração na cama. E alguns dias depois eu fiz esse sonho, né? Eu sonhei que nós estávamos nesse riacho, né? Esse riacho tinha umas pedras no meio e nós estávamos conversando. E nós voltamos juntos, só que eu não liguei uma coisa com a outra, só deixei rolar. E nesse dia ela me ligou e eu contei o sonho para ela, né? Mas repito, sem uma pretensão, e eu de verdade não tinha ligado essa oração que eu tinha feito a esse sonho, né? Mas como Deus responde a nossa oração, né? Quando a gente faz oração, porque muitas vezes nós queremos direcionar Deus, né? Ou seja, eu quero essa caneta, aí eu oro, Senhor, eu queria muito uma caneta azul, o que o senhor acha? Aí eu olho para o céu e falo, puxa vida, o céu é azul, Deus está respondendo, posso comprar caneta azul? Ou seja, nós deixamos Deus falar o que nós queremos, né? Mas quando nós somos sinceros com Deus, Ele responde para a gente. Quando nós não temos pretensão, né, nenhuma de direcionar a vontade de Deus e nós sermos direcionados para a vontade de Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, acredita nisso? Isso aconteceu com a gente, não é verdade? Bom, aí chegou esse dia, né, que ela vai contar para vocês, voltou do acampamento, né, lá na cidade de Helenápolis, os pais estavam vindo para a nossa cidade. E a minha cunhada, a Rafaela, irmã mais velha do Giuseppe, estava junto comigo, a gente voltou desse acampamento. E ela veio dormir lá em casa, porque no outro dia ele ia viajar com os meus pais. E eu falei para minha mãe que não iria, que eu estava muito cansada, que minha roupa estava toda suja. Enfiei todas as roupas, misturei todas as cores dentro da máquina para eu não ir. Eu não queria ir.
E na verdade a partir do momento que a gente decidiu terminar, nunca mais a gente tinha se encontrado antes, pessoalmente. E eu fui dormir. Os meus pais discutiram sobre isso, porque a minha mãe não queria que eu ficasse em casa sozinha e não aceitava, e ela falava que eu tinha que fazer o que ela mandava. Mas o meu pai falou, não, deixa ela sofreu muito, deixa ela decidir. E aí eu tinha resolvido que eu não ia. Eu fui deitar e dormi. Aí eu falei com Deus que eu não queria ter chegado e discutido com a minha mãe, que eu estava tão bem, por que tinha que acontecer dessa forma. E Deus me falou. Deus falou e eu escutei uma voz falando comigo. Você sempre me pede que quer fazer a minha vontade. Agora que sou eu que estou te pedindo, você não quer. Aí eu, na hora, pensei, esse é um pensamento na minha cabeça. Eu não vou para lá de jeito nenhum. E dormi. Dormi, nessa época eu dormia mesmo. Gostava de dormir. E eu estava muito cansada, já era tarde, de noite, que eu peguei no sono. Mas os meus pais iam trabalhar, iam viajar às 6 horas da manhã. E eu acordei mais ou menos 1 hora antes do que eles. E eu fui conversar com a minha mãe e falei, mãe, eu quero ir. Como que faço agora? Ela falou, eu não sei, você sabe, seu pai tem compromisso com os irmãos da igreja, tem compromisso marcado, 6 horas nós estamos saindo daqui, se não der tempo ele não vai esperar. Aí eu corri, não sabia o que levar, toda a minha roupa estava molhada, minha mãe enfiou toda a minha roupa molhada num saco de lixo preto e levou, e a gente viajou. E aquela viagem para mim foi uma luta, nós chegamos em Roma. E eu falei pro meu pai de me largar lá, que eu ia voltar de trem, que eu nem sabia porque eu estava naquele carro, porque eu estava indo para lá. Meu pai ficou... De primeira ele fingiu que não estava ouvindo. Aí andou mais uns 200 quilômetros. Eu falei, não, pai, para aí, tem um aeroporto aí. Eu vou embora de avião para casa, de volta. Aí ele ficou bravo comigo. Aí ele falou, eu te dei a chance de escolher. Você escolheu, agora você vai. Nós fomos, chegamos lá, eu me sentia um peixe fora d'água, naquele ambiente, aquele ambiente não me pertencia mais, eu não estava bem lá. E a minha mãe, 1 semana antes, isso depois eu fiquei sabendo, ela me contou só depois que aconteceram alguns fatos. 1 semana antes disso, tinha conversado com minha sogra. E tinha perguntado, né, o Giuseppe vai nesse acampamento? E ela falou, não, ele vai viajar para o Brasil. Ele já comprou a passagem, já está tudo marcado. Ele vai terminar de trabalhar e no outro dia vai viajar para o Brasil. Já tinha, né, isso dentro de nós. Posso falar? Falando disso, né, é porque desde criança, nós vamos falar depois, nesses dias, Deus já tinha nos dito que era Brasil, né? O lugar onde Ele nos queria. Mas vocês vão descobrir isso no outro episódio. Mas aí, já que nós estávamos separados, né, eu agora era crente, igual eu falei com vocês. Aí eu queria ir conhecer o Brasil, queria conhecer onde Deus me queria para trabalhar. Aí eu comprei a minha passagem, né? Falei, não, eu vou fazer a minha viagem missionária já... E já vou naquilo que Deus tem para a minha vida. Agora, para mim, o negócio era fazer a obra de Deus, isso que eu queria. Né? Fazer a obra de Deus. Eu comprei a passagem, já tinha marcado as minhas férias para vir no Brasil. Isso foi 99, né? Agosto de 99 era a minha viagem. E a igreja tinha organizado esse acampamento. E o que aconteceu é que o restaurante onde eu trabalhava decidiu fechar alguns dias antes, né? E assim sobrou uns 3, 4 dias mais ou menos antes da minha viagem. Eu decidi, né, durante esses 3, 4 dias ir no acampamento onde os meus pais estavam, a minha igreja estava. Aí eu cheguei nesse acampamento
E quem estava lá? Pode continuar. Que surpresa, né? Que surpresa. Aí ele chegou. A promessa chegou. Minha mãe queria morrer quando ele chegou. Porque ela foi... Não brigar, mas ela chamou minha sogra, falou, você tinha falado pra mim. Minha sogra falou, eu não sei o que aconteceu, ele ia trabalhar até tal dia. Aí ele decidiu, ele veio pra cá. Aí pronto, ele chegou, a gente se cumprimentou de longe. E no outro dia... Não tinha negócio de coronavírus, né? Mas a gente ficava só de longe. Se aperta de mão e se abraço. No outro dia, a gente começou a conversar e caminhamos até nos encontrar. Sentados em cima de umas pedras, na frente de um riacho, sobre a nossa vida. E aí era Deus que estava falando conosco. Daí passaram mais uns 2 dias... Era aquele mesmo sonho. Lembra do sonho que eu fiz do riacho, das pedras? Era aquela cena igualzinha do sonho. Nós vivemos ela depois 2 meses mais ou menos, né, que nós tínhamos conversado disso. E depois de uns 2 dias ele veio manifestar sentimentos novos que estava sentindo para mim. E para mim foi uma mistura de sentimento, de emoções. Naquele momento eu não consegui falar para ele que eu sentia a mesma coisa. Aliás, pelo contrário, eu falei para ele que eu achei que estava curada, que eu tinha perdoado, mas eu estava lá na frente dele e eu não conseguia abraçar ele ou me entregar no colo dele. Então ele falou... Amanhã eu vou voltar para Milão, que eu tenho minha viagem marcada, eu vou viajar, eu vou para o Brasil. Quem sabe a gente volta a se falar na inauguração do templo da igreja em setembro. Eu falei, tudo bem. Mas aí ele foi embora e minha ficha caiu. Aí eu comecei a chorar e aos pés de Jesus. Falei, Deus, eu não quero voltar naquela situação, com aqueles sentimentos ruins, naquele sofrimento. Ele ri porque ele não vivenciou isso, mas os meus pais ainda hoje. E se não quero voltar, durou meia hora. Não é verdade. Eu orei e lá junto, nesse acampamento, tinha vindo mais gente da minha igreja do Sul. E entre essas pessoas tinha um pastor que sempre cuidou da nossa família e ele passou junto comigo essa luta da depressão, me ajudou muito. E quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele quis orar para Deus. E ele pediu que Deus fosse mostrar naqueles dias ainda qual era a vontade dele. Que ele não aceitava mais uma luta dessa forma sobre a minha vida. Eu lembro que no outro dia a gente saiu de viagem, a gente ia dar um passeio em Veneza com a turma que estava lá acampada e o José voltava para Milão. E entramos no carro, saímos e encostamos para comprar umas coisas na padaria. E meus sentimentos já tinham totalmente mudado. Tá vendo? Nesse momento. Tanto que eu chamei mesmo Deus com todas as minhas forças. Falei, Deus, agora o Senhor vai me dar um sinal, mas é agora. É muito esquisito o que eu vou contar, mas o que aconteceu? Eu falei, se tudo isso foi o Senhor que preparou, e se Ele realmente é o homem que o Senhor tem para minha vida, Ele vai passar agora aqui do lado do meu carro, vai encostar e pelo menos vai me falar, eu precisava conversar com você. E acabei de orar dessa forma e ele estava lá
do lado do carro, encostou, abaixou o vidro, me olhou e falou: eu precisava falar com você. A partir desse momento, todas as minhas dúvidas sumiram, porque era uma questão entre eu e Deus. Não era mais ele, minha mãe, a igreja, os irmãos, a família. Era uma questão entre eu e Deus. E a partir desse momento eu tive paz. E ele foi embora. E você pode contar o que aconteceu com você no outro dia e eu conto o que aconteceu comigo. Tá. Aí o que aconteceu? Eu viajei, entrei no carro, né? Igual ela falou. Encostei no carro onde ela estava e falei isso, né? Falei, olha, a gente vai ter que conversar, né? Aí eu queria conversar com você. Aí eu voltei para Bergamo, de onde nós estávamos, dava mais ou menos uns 400 quilômetros de distância do acampamento onde nós estávamos, de Bergamo. Aí eu voltei e fui direto para a agência de viagem. Aí eu entrei na agência e falei, moça, eu queria cancelar a minha viagem. Assim, sem falar nada com ninguém, com meus pais, com ela, com ninguém. Eu nem fui para casa, lembro. Eu fui direto para a agência. Cheguei, fui direto para a agência e falei, moça, eu queria cancelar a minha viagem. Esse que era dia 14 de agosto. Eu ia viajar dia 15 de agosto. Aí a moça falou, tá bom, quando você quer viajar? Quando você tinha que viajar? Eu falei, dia 15. Falou, tá doido? É amanhã, não tem como você cancelar a passagem. Eu falei, não tem, por que não tem? Aí ela me perguntou, né, vendedora, falou, por que você quer cancelar a viagem? Aí eu perguntei para ela, moça, entre o coração e o dinheiro, porque era questão de dinheiro, né, eu perder, o que você escolheria? Aí a moça me olhou e falou, vamos fazer assim, vai dar uma volta, daqui a pouquinho você volta e a gente vai ver o que a gente faz. Eu falei, tá bom. Aí eu saí da agência, dei uma volta, aí voltei lá. Falei, moço, pensei, quero cancelar a minha viagem, né? Aí ela fez lá, eu perdi, acho que na época, ainda lembro, era 1,8 milhão de lira que eu tinha pago aquela passagem, perdi o 10%. 30%. 30%? Né? Mas aí eu cancelei a minha viagem para o Brasil, fui dormir em casa. Na verdade eu queria voltar para o acampamento à noite mesmo, né? Mas eu liguei para meu pai e falei, pai, eu vou voltar, não vou viajar. Não falei nada do que era, né? Não vou viajar mais, aí vou voltar aí agora mesmo, vou para o acampamento. Aí meu pai falou, tá louco? Já é noite, aí eu tinha tirado a carteira há pouco tempo, né? Tinha carro aí há pouco tempo. Falou, não, vai fazer assim, vai em casa, dorme, e amanhã de manhã você vem. E assim foi. Eu voltei em casa, dormi, e acho que lá para 5 horas, né, saí de casa e fui para... 9 horas chegou lá. Para o acampamento, que 9 horas da manhã eu cheguei lá. Eu não vou esquecer isso, porque antes de deitar eu estava subindo para ir no quarto e falei com um amigo meu que no dia depois o Giuseppe ia aparecer lá, que Deus tinha me falado que ele ia voltar. E ele falou, Teresa, isso me deixa tão triste, eu não quero que você volte no estádio que você sabe o que você passou. E eu falei para ele, você vai ver, amanhã, quando eu descer para tomar café da manhã, ele vai entrar nesse portão. E assim foi. Eu desci e ele entrou no portão da casa onde a gente estava. E ele veio para conversar. Ele não ia viajar mais. Mas mesmo assim eu não consegui falar para ele que eu queria voltar para ele. Então ele já tinha feito tudo nessa altura do campeonato. Antes de conversar comigo, ele já tinha conversado com o pastor da minha igreja, ele já tinha conversado com o pai dele,
E ele veio conversar comigo e eu falei que antes de conversar comigo ele tinha que pedir perdão para os meus pais e que ele tinha feito tudo errado, porque a escala não era dessa forma. Eu fiquei brava, eu falei, não vou permitir mais você me machucar, eu não vou permitir mais que os outros passem por isso, por causa minha. Então fui assim, ele veio, mas a gente se despediu praticamente. E eu voltei para o sul da Itália, ele voltou para Bergamo, o acampamento tinha acabado. E depois de 2 dias ele apareceu lá em Nápoles. Ele não me falou nada que ele vinha. Eu estava na rua com as minhas amigas, passeando, e passou um carro na minha frente. Ele estava dirigindo um carro com um amigo meu. E os outros, né, nas brincadeiras, começaram a zombar, mas na verdade não tinha nada ainda entre nós. Eu não sabia de nada, que ele estava chegando. Ele chegou e eu saí de viagem. E eu fui para Toscana, para Florença. Tinha um casamento de uma minha prima. Então a gente se desencontrou. E aí ele decidiu passar uns dias lá na praia. E na verdade daí realmente, né, parece tudo feito assim. Nós voltamos a namorar no dia 9 de setembro desse ano, no dia da inauguração da igreja. E nós voltamos a namorar pelo telefone. Errou uma data, gente. Dia 9/9/99. Não errei, não. Fui 9 de setembro de 99. E fui pelo telefone, né? E a gente, apesar de que agora estava tudo oficializado, né? Os meus pais sabiam, os pais deles sabiam. A gente já era adulto, não tinha nada para esconder, nada para... A gente, ainda assim, a gente não saía junto, sozinho. Ainda assim, os meus sogros não quiseram vir lá em casa, tomaram uma postura de se comprometer, porque isso na Itália, para nós, pelo menos naquela época, ainda era muito sério. Era uma coisa muito importante. Aí passou mais um ano ainda, né? Até chegar no noivado, porque aí nós noivamos um dia antes da minha formatura. Como que fala aqui quando a pessoa vai discutir a formatura? Gente, vai cair aqui no Instagram, tem só 20 segundos. Aí depois nós vamos esperar vocês entrarem de novo, né, para começar, tá bom? No dia antes da minha... Vamos fazer assim, para ser mais... Vamos esperar só um pouquinho para o povo voltar ao Instagram e nós continuamos a nossa live. Estamos só esperando aqui. Aí a Virgínia está curiosa, falou quando o primeiro beijo? Foi antes de noivar. Foi antes de noivar, Virgínia. Então, teve um beijinho normal, depois uns 5 anos de namoro, de amizade, e um beijo verdadeiro um pouco antes que a gente terminasse esse namoro. Eu tinha 18 anos quase, ou seja, o primeiro beijo foi 5 anos depois, né? 5 anos depois, o primeiro, vamos falar assim, a primeira vez que nós conversamos, né? Então, aí eu tinha chegado, né, no dia do noivado, foi depois de um ano que a gente voltou a namorar, a gente noivou, foi o dia antes da minha formatura oficial, e nesse dia aconteceu tudo que você pode imaginar, foi um dia de luto muito grande, a gente sofreu um acidente, não vou parar porque seriam muitos detalhes, mas foi um dia ruim, né, porque aconteceram muitas coisas ruins, mas foi um dia bom, porque Deus estava em festa junto com a gente. Nós noivamos e depois 2 anos, nem 2 anos, a gente casou.
né? Aí o noivado já foi assim, diferente, né? Aí ele vinha em casa. Na verdade, nós noivamos e já começamos a programar nosso casamento, né? Mas então, no dia do noivado a gente já falava em casamento. anunciamos, né, na verdade. Anunciamos para os nossos pais que no máximo daí a 2 anos, a partir daquela data, a gente ia se casar. Na verdade, nós noivamos em julho, né? Nós noivamos em... Julho 2000. É. E maio 2002 nós casamos. Menos de 2 anos Pois é. para casar. E esse tempo foi um tempo, né, de preparo para o casamento. Mas mesmo assim foi um tempo, igual nós falamos antes, de santidade. Né? Um tempo no qual, mesmo com dificuldades, né, mesmo com tentações, a gente, né, estava se guardando, né, para casar, né, casar conforme era a vontade de Deus. E até esse momento, apesar de Deus ter falado comigo pessoalmente sobre o chamado, no primeiro dia que pus pé na presença de Deus, no local de culto, ou seja, eu tinha 8 anos, tinham se passado 10 anos, eu nunca tinha compartilhado com ele. Quem sabia sobre essa promessa de Deus era a minha mãe, e a minha irmã mais velha é meu cunhado. E nós decidimos, e ele também, né? Ele teve uma experiência que ele não contou para vocês, mas ele também entregaram para ele um apelo também. Ele foi na frente, era ainda criança, tinha uns 12 anos, dentro da igreja mesmo, um pastor da Alemanha. Que né? não era um pastor alemão, mas não era um cachorro, não. Era um pastor da Alemanha mesmo. Era um pastor alemão. Entregou uma palavra profética para a vida dele e falou para ele que Deus tinha um projeto de vida missionária para a vida dele. Ele também nunca tinha compartilhado comigo. Os pais dele que sabiam disso, só até esse momento. E a partir do momento que a gente noivou, a gente começou a aprofundar essa área, porque agora a gente tinha decidido, né? Escolhemos oficialmente de passar o resto da vida junto. Então a gente deveria saber qual que eram os nossos planos espirituais, o projeto que Deus tinha para nós. E a gente começou, na verdade, eu abri meu coração sobre isso, né? E ele brincando falou para mim, então eu entendi, você também tem um chamado missionário, mas a minha preocupação é que Deus chamou nós dois para um país diferente. E eu falei, então fala só a primeira letra do nome desse país, brincando. E ele falou, a primeira letra é B. Aí eu olhei para ele e falei, então é Brasil. Porque amanhã vocês vão descobrir, naquela noite que nós tomamos o compromisso de nos guardar até o dia do casamento, Deus falou para nós individualmente que era o Brasil. Então, a partir desse momento, depois do noivado, nós começamos a orar para o projeto que Deus tinha para a nossa vida junto. Esse ela está fazendo spoiler, né? Dos outros episódios aí. Está só para deixar um gostinho de vontade de continuar assistindo. Aí eu vou parar aí mesmo, né? Com a história eu vou parar aí. Você acredita que no nosso noivado a moça teve coragem aí de me deixar para ir para a Inglaterra morar, né, ainda longe de mim 3 meses? 3 meses porque eu falei que me deixou entre aspas, né, gente? Me deixou só que mudou de Nápoles para a Inglaterra durante 3 meses. Ele queria ficar Meu projeto era ficar bem mais tempo, eu queria me formar mesmo depois da minha formatura, porque eu estudei línguas. É mole isso? E aí depois eu queria pegar uma especialização, mas a gente não aguentava, o povo não aguentava mais ver ele chorar. Eu nunca entendi. Mentira isso. Por quê? Porque a gente sempre viveu longe, o que mudava para ele? Inglaterra ou Nápoles, mais ou menos da mesma distância. Mas ele chorava todos os dias. O alemão é testemunha.
para vocês. Ele tem muito gosto de contar isso, muito gosto mesmo de contar esse choro dele, presenciou esse chororô dele. Tá, mas aí agora fechando essa parte, eu queria falar para vocês que a gente ainda, igual a palavra de Deus, acredita na santidade. A gente ainda acredita que é pecado a fornicação. E que não é a maneira certa. Hoje parece que só pelo fato de um menino gostar de uma menina, infelizmente pela época que nós estamos vivendo, né, essa ambiguidade sexual, um pai e uma mãe fica feliz mesmo sabendo que os filhos estão tendo relações sexuais só por não ter escolhido o mesmo sexo. Mas na realidade isso não deixa de ser um pecado, né? E quando a gente é consciente, quando a gente tem Jesus na nossa vida, claro que no momento que a gente se arrepende, Jesus, ele cancela os nossos pecados e joga eles no fundo do mar, do esquecimento. Mas a palavra de Deus diz que os fornicadores não herdarão o reino do céu. Ou seja, se a gente permanecer nessa convicção que é o certo, que eu fiz porque não tinha jeito, antes disso que outra coisa, Deus não está se agradando com você. Porque na verdade, Deus não é que não se agrada com você. Deus não pode ter intimidade com o pecado. Deus é santo. E não é verdade que não é possível, né? E nós somos, né, testemunhos que é possível. É difícil? É difícil. E eu vou falar mais uma coisa aí hoje, que pode surpreender muitas pessoas, que falam que quando um homem, né, não aguenta, não tem como não acontecer. Eu vou falar um negócio, quando a mulher fala que não, é não. Eu sou testemunho. Nessa área especialmente. E eu falei várias vezes para ele. Eu prometi para Deus e eu vou cumprir. Eu não vou deixar isso acontecer. A gente precisa ser firme, determinados na frente de um pecado que assim, pode até não parecer, porque quando você ama a pessoa, Deus, né, nos fez com essas atrações, homem com mulher, mas essas são justificativas. Deus reservou um tempo específico para a gente se tornar uma só carne. Porque quando acontece o ato sexual, Deus não olha mais a pessoa como duas pessoas diferentes. A palavra diz isso. Depois, com o tempo, o José terá a possibilidade de passar estudos sobre isso, né, para vocês. Deus olha para nós como uma só pessoa. Ou seja, você acha que santidade não é uma opção, né? Santidade é o que deve haver entre o casal de namorados. Agora, para isso acontecer, nós vivemos dessa forma. Por exemplo, longe isso facilitou, né? Por um certo lado, a gente. Mas eu vivenciei o namoro da minha irmã mais velha, que foi do mesmo jeito. Eles se policiavam. Porque, por exemplo, o meu cunhado podia vir em casa quando ele quisesse. As portas da nossa casa estavam abertas. Ele era um filho e eu tenho ele como um irmão mais velho. Ele tem 50 anos hoje. Então, assim, eu era uma criança, né? Mas eles juntos decidiram de se encontrarem só 2 dias por semana. Ele vinha só 2 dias por semana lá em casa. E mesmo assim com supervisão, né? E mesmo assim, eles evitavam estar sozinhos. Então, quer dizer, precisa de uma disciplina. Porque não é fácil mesmo. Se você colocar um isqueiro perto de uma palha, a palha acaba se queimando. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que fugir à tentação. E o diabo se afastará de nós. Não é? Então é dessa forma. Não é fácil para ninguém. Não fui nem pra gente, nem pra outra pessoa. E nós hoje temos orgulho, né, de falar que nós viemos a conhecer o sexo, né, viemos a conhecer um ou outro no dia do casamento. Que eu fui a única mulher do meu marido. E meu marido foi o único homem que eu conheci. Que foi a primeira vez para mim e para ele junto. Depois recuperamos o tempo perdido, não é verdade?
E é uma benção, porque Deus nos fez dessa forma, né? É uma benção muito grande. Então a gente queria passar isso e que também tudo isso existe os planos de Deus para a nossa vida, né? Eu era a pessoa que Deus estava preparando, Deus estava sonhando já com a gente, para a vida dele e vice-versa. Tanto que tudo que aconteceu parece uma fábula, parece um conto de fada. Mas é verdade, é o que aconteceu. E muito mais, porque se a gente fosse contar todos os detalhes numa live assim, acho que acabaria todo mundo dormindo. Mas acho que o suficiente foi falado para passar um pouquinho o que aconteceu. É verdade. A Zizi aqui falou que valeu a pena, né? Zizi, não sei ainda se valeu a pena, mas eu te digo daqui a uns anos aí. Tô experimentando para ver se valeu a pena. Vai. Tem que ver, né? Ainda tem direito. Acho que o negócio lá, o produto pode devolver em 7 dias, né? Tem que ver a mulher em quantos anos pode devolver. Tem que ler no Código do Consumidor. A palavra fala até morte. Separe, né? Não tem jeito, não. É verdade. Mas é isso aí, amados. Né? O que nós queríamos compartilhar hoje com vocês é isso, né? A respeito de um namoro projetado por Deus, onde nós escutamos Deus, ouvimos Deus e fomos honrados por Ele, né? Porque foi algo de extraordinário. Deus nos honrou e em todas as áreas, até econômica, sabe? Isso poderia ser outra parte, né, da nossa história, como Deus... Aliás, podemos fazer sim essa parte, né, de como Deus vem ter nos honrado economicamente, né, em todas as áreas, por questão de fidelidade. Fidelidade a Ele. Nós casamos... Quando nós começamos a namorar, igual a Teresa falou, a noivar, na verdade, eu tinha um cheque especial, né, no banco, e naquela época tinha 2.500 euros de cheque especial, e eu estava no limite meu, né? Ou seja, em reais seria 10 mil reais. Né? Eu tinha uma dívida de 10 mil reais com o banco, de coisas, né, que tinha comprado carro e as coisas, né, eu sempre me manteve sozinho, mas nós casamos depois 1 ano e 9 meses, né, daquela data, e nós pagamos todos os móveis da nossa casa, né, na verdade, no sul da Itália, pelo menos funciona assim, né? Metade o noivo compra e metade a noiva, né? Ou seja, metade o pai da Teresa comprou e outra metade eu comprei. E o que nós compramos na época eram coisas muito, muito boas. Quando nós gastávamos mais ou menos. Isso que não é para falar valores, né? Para vocês entenderem a fidelidade de Deus, né? Foi muito dinheiro. Eu não lembro especificamente. Mas muito dinheiro. Foi muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Mas para você ter uma ideia, nós casamos e no dia do casamento ficou no nosso bolso mais de 60 mil reais. Né? Nós começamos o nosso casamento com uma casa nossa, com móveis tudo pago, sem dever nada para ninguém. 100 mil reais. Né? 100 mil reais. Móveis todos pagos, né? Todas as parcelas quitadas e 100 mil reais no bolso. Isso foi o começo do nosso casamento. E nós ganhando muito dinheiro. Na época, nós ganhávamos muito dinheiro. Mas isso não é porque nós somos bons. É porque Deus é fiel. Né? Deus honra aqueles que honram. Por isso vale a pena ser fiel. Deus entra, né? Deus, ele vê também. Ele quer ver a nossa postura primeiro. Porque também o Giuseppe, nessa época, ele decidiu que a gente tinha que casar. Então, ele trabalhava... Eu lembro que no último período, ele terminava de trabalhar no trabalho dele de todos os dias e ele ia para outro trabalho, sempre como restauração.
mas de madrugada. E ele trabalhava de noite e de dia, ele trabalhou muito. Era igual o pai do Cris, né? Tinha 2 empregos. A minha mulher podia dizer, o meu marido tem 2 empregos. Pra gente casar com tudo que a gente precisava e sem dívida, né? E Deus nos honrou. Eu lembro que nós fomos tirar foto depois da igreja, nunca mais esqueci desse detalhe. E a gente foi estacionar, era perto da praia, e o Giuseppe não tinha dinheiro para dar ao rapaz que estava vigiando os carros. Não tinha €1 no bolso. Mas na noite do casamento, no final do dia, nós voltamos para casa, a gente tinha 100 mil reais de presente no bolso. Então a gente não sabe explicar. O que Deus faz para nós é muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Amém. Amém. Então tá bom? Espero, né, que vocês tenham gostado dessa outra pequena parte, né, da nossa vida. Amanhã nós vamos falar sobre missão, sobre como nasceu, como Deus nos chamou para a missão e como Ele nos trouxe ao Brasil, né? Aí nós vamos colocar outro capítulo do nosso livro, né, em vídeo, para que vocês possam nos conhecer melhor e nós também, né, possamos lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus quiser, a internet permitir, nos encontramos amanhã, 19h30. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã.